Mateus 17, 19. Então, só recordando, diz assim, ó: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, o que diz aí? Lê aí no telão. Disseram. O que eles disseram? Porque não podemos nós expulsá-lo. Então, só lembrando, um homem trouxe o seu filho, que era possuído por um espírito maligno. Ele o trouxe até os discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus não puderam libertar o filho desse homem do espírito maligno que o possuía. Aí Jesus então disse para eles assim: olha, vocês não puderam expulsar esse demônio, vocês não puderam vencer esse demônio, por causa do que, pessoal? Por causa de vossa incredulidade. Olha o perigo da incredulidade. Jesus estava falando que aqueles homens que estavam andando com ele eram o que, pessoal? E um detalhe, às vezes nós falamos certas coisas e tem pessoas que se ofendem, né? Se a gente chega e fala para alguns assim, ó, você está sendo incrédulo, e não gostei, não gostei. Jesus disse para os seus discípulos: vocês não puderam expulsá-lo por causa de vossa incredulidade. Homens que estavam andando com Jesus. Aí eu fico aqui pensando, será que todos nós que aqui estamos somos crédulos ou incrédulos? Será que todos nós que aqui estamos cremos, realmente cremos, ou duvidamos? Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, das duas uma, preste atenção, das duas uma, se eu não tenho essa vida abundante que Jesus prometeu, das duas uma, ou Jesus estava errado, ou Jesus, quando falou isso, ele não estava em sã consciência, ele nos iludiu, ou então eu estou errado. Eu estou errado na maneira de praticar minha fé. Entende o que eu estou dizendo? Ou não? Então pense aí. Jesus disse para você, disse para mim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus é grande, grande, poderoso. Então, se eu não tenho visto a grandeza dele na minha vida, se eu não desfruto dessa vida abundante que ele promete, onde é que está o erro? Está nele ou está em mim? Está nele ou está na prática da minha fé? Pense nisso. E quando eu falo de vida abundante, eu não estou falando de dinheiro. Eu insisto em falar aqui nesse altar que vida abundante não é sinônimo de dinheiro. Vida abundante é a pessoa ter a plenitude do Espírito de Deus
nela. A plenitude do Espírito Santo nela, que preenche todos os vazios da vida dela e a conduz em esperança para a eternidade. Amém, gente? Compreenderam, sim ou não? Então, se eu não tenho essa vida abundante, das duas uma: ou Deus está errado, ou eu estou errado. Os discípulos perguntaram: por que nós não podemos expulsar o demônio? Por quê? Aí Jesus falou assim: por causa da vossa, o que, gente? Incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Você recebeu um grão de mostarda semana passada, pequenininho. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí nós falamos que o problema não é o tamanho da fé. Quando Jesus comparou a fé com uma semente, e uma semente de mostarda, a menor entre todas as sementes, o que Jesus estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte: a fé, ela tem que ser semeada. Assim como a semente, você semeia na terra, e você cuida daquela semente, você lança a semente na terra, a terra recebe, a semente, melhor dizendo, recebe os nutrientes da terra, germina, cresce, dá frutos. Assim é a fé. Quando você semeia a sua fé de maneira certa, porque todos nós temos fé, quando você semeia a sua fé onde tem que ser semeado, então nada vai ser impossível para você. Compreende ou não? Então não é o problema não é o tamanho da fé, e sim a qualidade da fé. A fé de qualidade, acrescentando em tudo que já falamos, a fé de qualidade é aquela fé que não está apoiada em emoções, em sentimentos. Ela está apoiada onde, pessoal? Na palavra de Deus. O que eu sinto, né, as emoções que afloram, não interessa. O que interessa é o que está escrito. Isso se chama fé racional, fé que pensa com a palavra de quem? Pensa com a palavra de Deus. Davi disse: ainda que a terra não floresça e a vide não dê os seus frutos, ainda assim confiarei. Amém, pessoal? Compreenderam ou não? Eu não preciso sentir para então ter uma certeza. Eu não preciso de emoção provocada por um ambiente, né? Um ambiente preparado com esse objetivo para provocar emoções, para poder dizer que eu tenho fé. A fé é seca, a fé é na palavra de Deus, a fé é bruta. Ficou claro ou não? E se tratando do tamanho da fé, para ficar bem claro isso, não é o tamanho da fé que vai trazer o resultado que Deus quer para a nossa vida. Não é o tamanho da fé que vai fazer com que as promessas se cumpram em nossa vida.
O que vai trazer o resultado é você colocar sua fé na pessoa certa, na palavra certa. Não é uma fé grande que vai salvar, é a pessoa pegar a fé que ela tem, ainda que seja pequena, e colocar no conhecimento verdadeiro. Conhecimento verdadeiro, que não é da Igreja Universal. Entendeu ou não? Que não é da igreja A, B ou C, da religião. Deus não está procurando religioso, católico, espírita, evangélico. Deus está procurando fé na terra, fé na verdade, fé no que Ele pede. Compreende ou não? Sim ou não? Bom, vamos aqui ler o que está escrito. O que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, no versículo 7. Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Diz assim, olha: sabei, pois, que os que são da fé são o que, pessoal? Filhos de quem? De Abraão. O apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, ele está dizendo: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Você sabe que Abraão, ele teve filhos em dois sentidos. Abraão teve filhos físicos e Abraão tem filhos espirituais. Se eu não me engano, Abraão teve 7 ou foi 8 filhos físicos. Ou seja, ele teve filhos que tinham o sangue que ele tinha. Mas todos aqueles que são da fé de Abraão se tornam filhos de Abraão, herdeiros das promessas que Deus fez para quem? Para Abraão e para toda a sua descendência de sangue. É o que diz aqui: os que são da fé são filhos de quem? Filhos de Abraão. Quer dizer, não possuem o mesmo sangue de Abraão, mas possuem a mesma fé de Abraão, então são filhos. E o filho, ele é herdeiro. Então o que Deus prometeu para Abraão e a sua descendência chega para todos aqueles que praticam a fé, a mesma fé de Abraão. E qual era a fé de Abraão? Inclusive a Bíblia fala assim: olhai para quem? Olhai para Abraão. Está escrito, Isaías capítulo 51, você pode ler. Capítulo 51, versículo 1 e 2. Daqui a pouco no estudo fala um pouco sobre isso, nós vamos ler. Diz assim: olhai para Abraão, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. É como se Deus estivesse falando assim, olhe para a fé de Abraão, que quando eu o chamei, ele disse: eis-me aqui. Olhem para a fé de Abraão, porque essa fé fez com que eu o abençoasse. Olhem para a fé de Abraão, porque essa fé fez com que eu multiplicasse as bênçãos, multiplicasse o tudo na vida dele. Quer dizer, você não pode ficar olhando para a fé religiosa. Desculpa, não falo no tom de ofensa, mas essa fé é uma fé fajuta, uma fé que não tem valor.
não tem valor. Uma fé que não traz resultado. O resultado de Deus para a vida do homem. Compreende o que eu estou dizendo? Olha para a nossa sociedade. Olha para o nosso estado. Olha para o Brasil. Olha para o mundo. Por que o vazio de Deus? Por que o vazio de Deus no homem? Por quê? Porque está faltando essa fé, a fé de Abraão. A fé que as pessoas propagam é uma fé barata, uma fé fajuta, como eu disse. Uma fé que entristece o próprio Deus. Uma fé cega. E Jesus disse: se um cego guia outro cego, o que vai acontecer? Ambos cairão no barranco. Eu falei esses dias aqui, vou repetir. Vem cá, pastor Andrei, de novo, vem cá. Por exemplo, tem gente que é assim, ó, ela vê alguém com depressão, aí ela chega: ô amigo, fica assim não, Deus é com você, Deus está com você. Não está não, está não, pessoal, está não, porque se Deus estivesse com ela estaria com depressão? Agora é claro que o que eu estou falando aqui choca com aquilo que muitos durante anos vêm alimentando em seus conceitos. Choca. E desculpa, tem pessoas que gostam de ser enganadas. Entende ou não? Como era a fé de Abraão? Bom, antes de ler como era a fé de Abraão, olha só, diz assim: sabei pois que os que são da fé são filhos de Abraão. Versículo 8 fala assim: ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a quem? Abraão. O evangelho que hoje nos foi revelado, o evangelho de Jesus Cristo, primeiro foi revelado para Abraão. Abraão creu no evangelho, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Aí diz assim o 9, olha o versículo 9, lê em voz alta aí: de sorte, vamos lá, de sorte que os que são da fé são o que, pessoal? Benditos com crente Abraão. Quer dizer, os da fé são abençoados com quem? Com Abraão. E como era a fé de Abraão? Primeiro, a fé que tinha Abraão era aquela fé que, ao ouvir a palavra de Deus, e aprenda, a palavra de Deus é como a voz de Deus. Quando você lê a Bíblia, medita na Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus. E tudo que Deus pede contraria a natureza do homem. Contraria. Por exemplo, seja homem de uma só mulher. Tem homem que fala assim: você está maluco? Você está doido? Sim ou não? A palavra diz assim: seja você honesto, não minta, perdoa seu inimigo. Tudo isso contraria o homem, ou não? Sim ou não, pessoal? Quem te feriu uma face, dá-lhe também a outra.
Então é a voz de Deus, é Deus pedindo. Abraão tinha essa fé. Qual a fé? A fé de fazer o que Deus pedia a ele sem questionar, de atender o que Deus pedia a ele de pronto. Tem pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja pensando. Ela fala assim: não, um dia eu me entrego. Não, um dia eu me entrego. Eu estou falando isso porque tem pessoas que ela fica esperando. Ela sabe o que tem que fazer. Olhe para mim, olhe para mim. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe. Deus está te pedindo. Ele pediu para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Leia depois, Gênesis capítulo 12. Vai para uma terra que ainda te mostrarei. Abraão de pronto, ele disse: eu vou. E de repente você é uma pessoa que a palavra de Deus está pedindo, a voz de Deus está chamando, mas você está postergando, né? Não, agora não é hora. Não, espera mais um pouco e tal. A fé de Abraão era uma fé que atendia o que Deus pedia imediatamente. Imediatamente. Essa era a fé de Abraão. Uma fé que ouvia a palavra de Deus, ouvia a voz de Deus. A fé de Abraão era aquela fé que cria no sobrenatural, cria no impossível.